Meu nome é Raquel Barreto, sou historiadora. Fui convidada pelo Instituto Moreira Salles para fazer parte da curadoria dessa exposição, Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros, que eu tenho a felicidade de dividir com o antropólogo Hélio Menezes. A exposição Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os Brasileiros, se inspira no manuscrito inédito da autora, que nos apareceu ao longo do processo de pesquisa e, diante do cotejamento realizado entre este manuscrito e o Diário de Bitita, que é uma versão deste manuscrito ainda inédito, observamos alterações profundas, modificações na estrutura do texto e mesmo no caráter dos personagens. A leitura desses manuscritos de Carolina nos revelou essa escritora muito dedicada, mas também uma multiartista, uma poliartista. Essa exposição, portanto, foi se organizando a partir da letra da autora, daquilo que ela nos traz, tanto quanto imagem, quanto como criações de imagens, de universos, para além dos 5 anos minuciosamente comentados, entre 55 e 60, que compõem o conteúdo de Quartos de Despejo. Então, a nossa perspectiva nessa exposição foi partir da letra da Carolina, de forma figurada e de forma conceitual. O que significou isso? Significou usar a autora a partir de seus próprios textos, evitando ao máximo as obras publicadas, as edições e recuperando o texto da autora, né? E a autora a partir da sua própria perspectiva. Aí é bem interessante destacar que Carolina não foi só uma escritora de diário, ela escreveu romances, crônicas, contos, peças de teatro e foi compositora. E essa dimensão da Carolina compositora a gente também apresenta na exposição, trazendo o disco dela, o disco que a Carolina lançou em 61, que está sob a guarda do IMS no acervo do Tinhorão. E a gente apresenta tudo isso nessa exposição em diálogo com as artes visuais, que começam com artistas que foram contemporâneos à Carolina, como Maria Auxiliadora, Heitor dos Prazeres, até a mais nova geração de artistas visuais. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh. Para pensar essa exposição, foi construído um conselho consultivo formado por 12 mulheres negras da comunidade que têm inserções distintas em vários campos, e elas foram as nossas conselheiras. Com elas nos reunimos, apresentamos uma primeira ideia do projeto, colhemos as impressões, as críticas, as avaliações, os elogios, e com esse conselho pensamos muitas das questões que abordamos aqui nessa exposição. E, sobretudo, nas conversas que realizamos com as conselheiras da exposição, a percepção de uma narrativa discursiva que se criou sobre a autora e muitas vezes a colocava num lugar de subalternidade e com estereótipos marcados, estereótipos negativos, como à época a ideia de uma escritora favelada. É bem verdade que hoje esse título, essa ideia de escritora favelada foi ressignificada, retomada e visto como matéria de orgulho, mas à época não foi construído assim. A gente, portanto, observou que essa estrutura de um discurso, de um discurso narrativo sobre ela, foi bastante solidificado, sobretudo pela imprensa, que jogou com Carolina um papel bastante ambivalente. Essa exposição, portanto, revela uma quantidade bastante considerável de matérias jornalísticas, fotografias, recortes de jornal e de revistas, que mostram essa relação confusa, igualmente profícua entre Carolina e certos setores da imprensa. Também observamos nesse processo e encontramos uma série de fotografias, a grande maioria delas de baixíssima circulação e algumas mesmo inéditas. São imagens que mostram que também se construiu um discurso visual sobre a autora, que sempre a colocava com um olhar taciturno, triste, quase nunca sorrindo,
perfilada, olhando para baixo, quase sempre com um lenço branco na cabeça e a favela ao fundo ou, quando não, portando um livro cenográfico. Ora, também encontramos paralelamente a isso um conjunto de imagens que mostravam a autora e que mostram a autora com outras facetas. São fotografias e retratos de Carolina sorrindo em encontros com celebridades e pessoas da política importantes. É uma Carolina bastante vaidosa, que fazia seus próprios adereços, tinha uma paixão especial por colares de pérola, roupas de seda, o cabelo sempre à mostra com um black montado. Esta outra imagem de Carolina, pouco conhecida do público, também é um ponto forte, um foco ao qual nos dedicamos nessa exposição e do qual também resulta, a partir de uma série de conversas, a criação deste retrato do Antônio Bá, Meada, que sobretudo imaginou Carolina a partir desta outra posição, a posição de uma escritora, como ela mesma gostava de se afirmar e pediu em seus escritos que fosse assim lembrada após a sua morte. Não tem um vestido, nem sapato, nem chapéu. Quem não tem que ir pra cima, não adianta olhar no céu. Eu vivo de tanga. O nome da exposição Um Brasil para os Brasileiros é o nome que a Carolina deu aos manuscritos que deram origem ao Diário de Bitita, mas a essa frase ela atribui a autoria ao Rui Barbosa. Então foi um exercício aqui ressignificar uma frase que ela atribui a um homem branco que pertenceu com seus privilégios historicamente construídos e ressignificar o que seria esse Um Brasil para os Brasileiros, né? Um Brasil para os brasileiros seria um projeto de país em que esses sujeitos rasurados da história pudessem passar ao centro da narrativa, ao centro do país, então, ao centro da formação do país. Então, a gente conversa com essa frase da Carolina e apresenta essa outra narrativa sobre o país em diálogo com a produção da autora, em diálogo com as artes visuais e com um pouco da história recente brasileira. As relações que imaginamos entre a produção escrita de Carolina, a produção visual de Carolina e um diálogo com a produção contemporânea, artística brasileira. Convidamos 69 artistas para participarem desta celebração de Carolina, artistas que tanto se inspiraram diretamente na letra da autora, artistas que compartilham com ela a pesquisa a partir de temas de difícil doma e de temas que narram, descrevem e imaginam um outro Brasil, um Brasil visto a partir das margens, a partir das periferias, a partir da população negra, sobretudo, da população pobre, da população trabalhadora. Há aqui também artistas que dividiram com Carolina tempo de vida, poéticas, imaginações e temas. Para esta reflexão, essas conselheiras foram fundamentais. São 12 mulheres com destacada atuação em suas mais diversas áreas e que tiveram para a gente esse papel de apresentar uma Carolina mais múltipla, uma Carolina que é também símbolo de muitas lutas pelo direito à moradia, o direito à educação, à equidade de gênero, à equidade racial, uma Carolina que é símbolo também na cultura popular, que se faz aparecer e apresentar em temas de escolas de samba, em camisetas, bottoms, nas releituras de pensadores e pensadoras contemporâneas, na inspiração dos Cadernos Negros, por exemplo, uma publicação de 1978, cujo título é inspirado nos famosos Cadernos de Carolina. Enfim, essa mulher multifacetada que aqui, nessa exposição, nosso maior desejo é tentar mostrar pedaços, partes dessas múltiplas imagens de Carolina e, quem sabe, lançar uma plataforma de pesquisa para os próximos 10, 50 anos de materiais bastante inéditos de uma autora que ainda precisa ser melhor conhecida por este Brasil e certamente por todo o mundo.